Não se defenda nunca. Num tempo onde todo mundo quer se defender e quer defender os seus pensamentos, o seu posicionamento e quer mostrar que é dono da verdade ou que, na verdade, quer mostrar que está certo com tudo, porque a gente vive um tempo onde todo mundo está certo na sua própria verdade. Eu te digo, como terceiro voto que Tozer nos ensina no seu livro, não se defenda nunca. Lá em Êxodo 23, 22, diz assim: mas se diligentemente ouvirdes a minha voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Se você for obediente e você ouvir a voz do Senhor, o Senhor é inimigo, se torna inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Perseguidor daqueles que te perseguem. Sabe o que é fantástico nesse voto? É entender que quando nós temos a capacidade de abrir mão, de nos defendermos, mesmo quando estamos certos, mostra o quanto de humildade, de piedade nós temos no nosso coração. Quando nós abrimos mão da possibilidade de nos defendermos, nós permitimos que o Senhor se torne o nosso defensor. Uau! Não tem ninguém melhor nessa vida para ser o nosso defensor, senão o próprio Senhor. É isso que ele promete para Moisés. Lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Eu fico intrigado muitas vezes quando eu vejo algumas discussões, quando a gente está tentando estabelecer paz, harmonia, perdão entre alguns irmãos, e a gente vê todo mundo querendo se defender e mostrar a sua verdade, o seu lado na história, para sair de bom, para poder mostrar que a sua idoneidade precisa ser defendida. E eu concordo. Fico triste muitas vezes quando eu olho na rede social uma briga homérica, às vezes, que não leva a lugar nenhum. Eu fico triste porque eu vejo muitos seminários hoje em dia formando grandes apologetas cristãos, teólogos incríveis que estão defendendo a sua fé, defendendo Deus, mas tem sido pouco coração pastoral. Nós precisamos compreender que Deus não perde o controle de nada e principalmente quando nós perdemos o controle de qualquer circunstância, Ele continua no controle de tudo. Então, se alguma coisa está acontecendo que afronta a nossa idoneidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, ouvir a voz de Deus e ser obediente a Ele. Quando a gente entra numa discussão, a gente sempre quer sair ganhando. E aí Provérbios diz, a palavra dura suscita, promove a ira. A palavra branda desvia o furor. E talvez seja, sim, o melhor caminho, desviar a raiva e não promover a ira. Quando estamos em discussão, estamos tentando promover a nossa justiça própria. E a Bíblia diz, toda justiça pertence ao Senhor, toda vingança pertence ao Senhor. Ele é aquele que vai sempre fazer justiça. Quando eu e você tentamos promover a justiça e a gente diz assim, olha, eu quero só ser justo, porque ele errou, porque ela errou, e eu quero só fazer justiça. Ouça bem, quando você tentar fazer justiça, você vai estar apenas tentando se vingar. Ao contrário do Senhor, que quando se vinga de qualquer um, está sendo plenamente justo. A justiça pertence a Deus e não a nós. Tiago também ensina que quando nós promovemos ou quando prevalece a nossa justiça, não opera a justiça de Deus. É como se, por exemplo, você está se defendendo ou está tentando promover a sua justiça e Deus cruza os braços e diz assim, quando você cansar, eu promovo a minha justiça. Eu prefiro, então, abrir mão da minha justiça própria para que Deus seja a minha justiça. Para que Jesus
promova como advogado a minha justiça. Para que Deus, como lemos o texto de Êxodo 23, 22, para que Deus seja o adversário dos meus adversários e inimigo dos meus inimigos. Eu não gosto da ideia de que um crente tem que ter ou tenha inimigos. A gente pode ter pessoas que podem não gostar ou não se assemelham a gente, mas inimigo do crente é o diabo. A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades nos ares. Portanto, o inimigo do crente não é a pessoa que de algum modo está promovendo uma queda de braço. Não é. Pare de tentar promover a sua justiça. Deixe Deus ser a sua justiça. Não se defenda nunca. Deixe Deus ser adversário dos seus adversários. Portanto, agora é a hora de você compartilhar aí quantas vezes ou qual foi a última vez que você tentou se defender. Porque você está certo. Eu tenho certeza que você não tentou se defender por uma mentira que você está promovendo. Não, você estava certo. É lícito. Eu não discordo. Mas o que o texto nos ensina é deixe Deus ser a sua justiça. Portanto, agora é hora de falar. Lembrando, qual foi a última vez que você tentou se defender e se tornou interminável a discussão? E parecia que nunca ia acabar. E tudo só ia cada vez mais mal. Está na hora de confessar. Está na hora de realmente abandonar. Está na hora de mudar a história de tudo isso e parar de se defender. Deus te abençoe.